Muito boa tarde. Eu chamo-me Francisco e vou estar aqui com vocês durante a próxima hora para conversarmos um bocadinho sobre a evolução do JavaScript e as novas funcionalidades que têm aparecido no JavaScript ao longo das últimas versões. Ok? Como vos disse, eu chamo Francisco, eu sou freelancer e consultor externo em algumas empresas e algumas consultoras. Sou formador também de linguagens de programação aqui na FLEG, do curso de Full Stack Web Developer. Estes são os meus contactos. Qualquer questão que tenham pós este webinar, estão à vontade para entrar em contacto comigo, seja para debater ideias, seja para tirar alguma questão que tenha surgido ao longo do webinar, estão completamente à vontade. Eu vou partilhar todos os excertos de código que vou mostrar ao longo desta apresentação com vocês no GitHub. Eu tenho um link no último slide do repositório, tal como vou colocar um link nesse repositório para o download desta apresentação. Ok? Ao longo desta apresentação, basicamente vamos falar da evolução do JavaScript, vamos contextualizar aqui um bocadinho o que é o JavaScript, o que é o standard do JavaScript e da sua evolução ao longo dos últimos anos, sendo que o JavaScript é das linguagens que mais têm evoluído, as linguagens de programação que mais têm evoluído ao longo dos últimos anos. E depois vamos falar um bocadinho de funcionalidades novas ou de funcionalidades recentes que têm aparecido no JavaScript, em que eu vos vou mostrar aqui uns certos de código em que vocês podem ver como elas funcionam. Eu vou explicar um bocadinho cada uma delas. Portanto, vamos falar de template strings, vamos falar de array methods, arrow functions, que é uma grande novidade que apareceu no ECMAScript 6, REST e spread operator, generators, destructuring, classes. A partir do ECMAScript 6 o JavaScript também já tem suporte a classe e uma orientação a objetos mais robusta do que aquilo que era a prototipagem antes do ES6, promises, e depois no final vou falar um bocadinho do que apareceu efetivamente na última versão do ECMAScript, no ECMAScript 2020. Eu vou falar de Dynamic Imports, Match All, Optional Chaining e Nullish Caching Operator. Escolhi estas 4 funcionalidades. Existem outras, não muito mais. Estas são aquelas que eu destaco e que eu acho que são as mais importantes. No final, em jeito de conclusão, vou-vos dar uns minutos para perguntas e respostas. E pronto, espero que gostem. Vamos começar aqui a falar um bocadinho da evolução do JavaScript. O JavaScript é baseado no ECMAScript, é o standard do JavaScript. A primeira versão do ECMAScript foi lançada em 1997. O JavaScript em 95 e a primeira versão do ECMAScript do primeiro standard em 1997. Atualmente houve um abandono desse standard, da standardização da linguagem para a interpretação por todos os browsers e todos os interpretadores de JavaScript. Houve um abandono durante muito tempo e foi lançado o ECMAScript 5 em 2009, que atualmente é o standard da linguagem. Em 2015 foi lançado o ECMAScript 6 com 27 ou 24 novas funcionalidades, o que deu uma série de ferramentas extra à linguagem, ao JavaScript, que não tinha até então, sendo que ainda não é um standard atual para todos os browsers, mas a maior parte dos browsers recentes já conseguem utilizar todas essas ferramentas. Desde então,
isto do ECMAScript tem sido coerente. A cada ano que passa tem sido uma nova versão. O ECMAScript 7 em 2016, o ECMAScript 8 em 2017, o ECMAScript 9 em 2018, o ECMAScript 10 em 2020 e assim sucessivamente, ok? E é expectável que continue assim. Existem umas versões em que têm mais funcionalidades, outras que têm menos funcionalidades, umas com funcionalidades mais importantes, outras com funcionalidades menos importantes. No entanto, a cada ano tem saído uma nova versão do ECMAScript com uma série de novas funcionalidades. Portanto, vamos então começar por falar das funcionalidades que têm aparecido aqui ao longo dos tempos. Vou começar por falar de template strings. Até ao ECMAScript 6, a única forma que tínhamos de declarar strings em JavaScript era com plicas ou com aspas. E a única forma que tínhamos de juntar strings era concatená-las com o operador mais, que é o operador de concatenação no JavaScript. No ECMAScript 6 apareceu uma nova forma de declaração de strings, é com os backsticks. Um backstick é um acento da esquerda para a direita. Ele define também uma string e esta forma de declarar strings tem duas características. Uma delas é que permite interpolação de expressões, que é aquilo que nós conseguimos ver ali na imagem que eu tenho, que eu vos estou a mostrar, em que eu consigo colocar um dólar e entre chavetas e uma expressão. Se eu colocar uma variável, ele pura e simplesmente vai buscar o conteúdo desta variável e colocá-la aqui. Se eu colocar uma expressão, uma operação aritmética, ele vai avaliar essa expressão e vai colocar aqui o resultado dessa expressão. Portanto, declarando uma string com os backsticks, fazendo hello e fazendo aqui a interpolação da variável name que eu tenho declarado em cima, se eu fizer um log desta minha variável, no final eu vou ter a minha string concatenada, hello, com a minha variável de cima, que é o name, ok? Esta é uma das características das template strings ou das multiline strings. A outra característica é que ela me permite criar strings com múltiplas linhas. Antes, no JavaScript, ou seja, se eu declarar uma string com plicas ou com aspas, a única maneira que eu tenho de criar strings com múltiplas linhas é concatenar a próxima linha, ou seja, termino uma string, ponho um sinal de mais, dou um enter e crio uma linha em baixo. E se quiser efetivamente representar espaços ou tabs na minha string, eu terei de utilizar os caracteres de escape, os /n e os /ts. Com as multiline strings, ou seja, quando eu declaro uma string com estes backsticks, eu não tenho nada, não preciso de nada disso, por isso simplesmente ele vai utilizar todos os caracteres que eu lá colocar, sejam tabs, sejam quebras de linha, é tudo válido aqui nas minhas multiline strings. Portanto, como podem ver, eu declaro aqui uma string com os backsticks. Eu coloco em várias linhas a minha string, ou seja, ela começa aqui e termina aqui. Se eu fizer um console log, o output irá ser exatamente este que está aqui, ou seja, uma quebra de linha, um tab, uma quebra de linha, dois tabs, uma quebra de linha, mais um tab e mais uma quebra de linha. Ou seja, ele vai guardar toda esta informação e quando eu fizer o output ou quando eu utilizar esta minha string, eu vou ter toda esta informação na minha string. Ok? Estas são as duas características das multiline strings. Obviamente são bastante úteis, ou seja, elas fazem parte do ECMAScript 6, portanto ainda não é considerado standard em alguns browsers. No entanto, como developers é sempre bom de usar, sendo que podem sempre aplicar depois um processo de transpiling ao vosso código com o Babel ou outra ferramenta do género, que vos vai converter o vosso código de JavaScript mais recente para código que qualquer browser conseguirá interpretar. Outra das novidades que apareceram no ECMAScript 6
foram as arrow functions, ou as fat arrow functions, que basicamente são funções sem contexto, com uma sintaxe muito mais reduzida. Elas existem noutras linguagens também, são chamadas também de Lambda Expressions. São funções que nós declaramos com um bloco de parênteses curvos, onde colocamos os argumentos. Colocamos uma setinha que é um igual e o maior, à semelhança daquilo que eu tenho aqui em cima. E caso tenhamos mais do que uma linha, podemos pôr um bloco de chavetas. Se só tivermos uma linha, não somos obrigados a colocar este bloco de chavetas. Podemos pura e simplesmente pôr a única linha que representa a nossa função. Ou seja, neste caso eu poderia perfeitamente omitir o bloco de chavetas e iria funcionar exatamente da mesma maneira. Nas arrow functions, caso eu tenha retorno e só tenha uma linha, a minha linha representa o retorno. Ou seja, ele vai retornar o resultado da primeira linha da minha arrow function. Como por exemplo, eu tenho aqui no meu exemplo seguinte. Imaginem que eu tenho uma arrow function que representa a soma de dois números. Eu vou receber dois argumentos, o argumento n1 e o argumento n2, e vou retornar o n1 mais o n2. Se eu tivesse aqui uma função, teria de fazer isto pelo menos em 3 linhas de código, sendo que com uma arrow function eu consigo declarar tudo na mesma linha. Ou seja, tenho uma função com uma sintaxe muito mais curta, ou seja, consigo... vocês não estão a ver o slide com a função, com a arrow function sum? Não veem o slide a mudar? Ok. Como eu vos estava a dizer, nós conseguimos declarar uma arrow function de uma forma muito mais curta que uma função convencional. E basicamente utilizamos depois exatamente da mesma forma como uma função, ou seja, o identificador dela, neste caso ela é uma variável, eu guardo aquela arrow function numa variável, seguido dos parênteses retos para a invocação, onde passo os valores dos meus argumentos. Portanto, o valor que ia ser armazenado ali na minha constante total seria o valor da soma de 4 mais 6, que será 10. Ok? Uma das características das arrow functions é esta, ter uma sintaxe muito mais curta do que uma função dita convencional. A outra é ela não ter contexto. Ou seja, vamos imaginar o seguinte cenário. Como estava a dizer, uma arrow function é uma função sem contexto. Portanto, vamos imaginar o seguinte cenário. Tenho uma função que recebe um argumento, uma função normal. Eu guardo este argumento no contexto da própria função, no diz da própria função. E depois vou aqui dentro da minha função fazer um set interval que define outra função que tem o seu próprio contexto também. Ou seja, se eu quiser aceder ao diz symbol de cima, como eu estou no contexto desta função, eu não o vou conseguir fazer. Portanto, se executasse este exemplo, aquilo que eu iria ter da price of undefined, porque diz symbol não existe nesta função, só existe na função de cima, is o meu math.random. Ok? Eu conseguiria resolver exatamente este problema utilizando uma arrow function. Como a arrow function não tem contexto, o diz dentro de uma arrow function é o diz do contexto onde ela está inserida. Ou seja, se eu fizesse exatamente a mesma coisa, mas com uma arrow function, ou seja, que em vez de passar a função anónima, passasse uma arrow function, este diz já não diz respeito à arrow function, porque a arrow function não tem diz, vai dizer respeito ao contexto da função, que é onde eu guardei efetivamente ali o símbolo. Portanto, estas são as duas características das arrow functions. A sintaxe muito curta e
e o facto de elas não terem efetivamente contexto, ou seja, elas não têm o seu próprio diz. Ok? Não vos posso enviar ainda a apresentação porque ainda não a partilhei, mas posso-vos enviar o link do GitHub onde vocês podem ver todos estes exemplos que eu estou a fazer. Ou seja, se quiserem acompanhar todos estes exemplos, eles são todos nesse link do GitHub. No final eu vou colocar também a apresentação no README do repositório. Bem, continuando, vamos falar um bocadinho de Array Methods. Os Array Methods, alguns apareceram no ECMAScript 5, outros apareceram no ECMAScript 6. Eles têm aparecido alguns ao longo da evolução da linguagem. Basicamente é aquilo que me permite operar arrays e transformá-los de uma forma mais facilitada. Okay? Vamos falar aqui de alguns. Vamos falar aqui, por exemplo, do map. O map é aquilo que me permite retornar o meu array transformado, ou seja, mapear cada um dos índices do meu array no mesmo índice num novo array. Ou seja, vamos imaginar ali o meu array de números que tem na posição 0, 1, na posição 1, 2 e assim sucessivamente. Se eu colocar o método map sobre o numbers, ele vai-me retornar um novo array em que eu lhe vou dar aqui na minha arrow function. Eu posso passar aqui uma função anónima também, caso pretendam. Mas eu vou passar aqui uma arrow function em que eu vou dizer que ele vai iterar o meu array e a cada índice ele vai pegar aqui no n e eu vou dizer que o índice do novo array vai ser n vezes 2. Ou seja, vou utilizar aqui a short syntax das minhas arrow functions, em que se eu só tiver uma linha, ele assume que isto é o retorno da minha arrow function, em que eu vou ter um novo array em que em cada uma das posições, ou seja, na posição 0 vou ter o 2, que é o dobro do 1, na posição 1 vou ter o 4, que é o dobro do 2, e assim sucessivamente. O map gera-me sempre um novo array, sendo que ele vai tirar todo o meu array e vai aplicar a transformação que eu definir aqui no callback que lhe passo para cada um dos elementos. Tal como temos o map, também temos o filter. O filter, aquilo que faz, e como o próprio nome indica, é filtrar um array. Imaginem daquele array de números que eu só quero os pares. Eu posso aplicar o filter também me retorna um novo array baseado no array sobre o qual eu o aplico. E aquilo que eu vou fazer é retornar um booleano. Vou retornar true. Ok, vamos ver se assim conseguimos. Então, o filter, à semelhança do map, aquilo que ele vai fazer é filtrar o meu array. Ele também vai retornar um novo array em que só vai incluir os valores que eu retornar true no meu callback. Ou seja, um número é par se o resto de divisão inteira desse número por 2 for igual a 0. Portanto, caso esta expressão booleana for verdadeira, este número vai fazer parte do meu novo array. Caso não seja, ele não vai ser, ou seja, no final os meus pares vão ser o 2 e o 4, porque mais nenhum deles retorna retorna 0 desta operação. Ok? Temos o sort. O sort permite-nos fazer ordenações, sejam elas de que tipo forem, desde as mais simples às mais complexas. Eu tenho ali um array numérico desordenado. O sort recebe sempre um par de elementos e ele tem de retornar menos 1 caso o primeiro seja mais pequeno que o segundo, retornar 0 caso eles sejam iguais, ou retornar 1
caso o segundo seja maior do que o primeiro. Isto do menos 1 e do 1 é relativo. Ele na realidade tem de retornar um número negativo caso o primeiro seja mais pequeno que o segundo e tem de retornar um número positivo no inverso. Portanto, se eu quiser ordenar o meu array de números, basta-me dizer que eu quero aqui passar o A menos o B, como eu sei que eles são todos números, ele vai-me passar isto a um array ordenado, em que eu vou ter o meu array aqui nesta linha ordenado de forma crescente. Obviamente, se fosse um array de objetos complexos, vocês podiam aqui aceder individualmente ao índice do vosso objeto, ou se quisessem ordenar pelo número de letras, podiam, se fosse um array de strings e ordenar pelo número de letras, podiam aceder ao length da vossa string, ou seja, aqui a vossa imaginação é o limite. Okay? Na realidade, o sort também vos retorna um novo array ordenado. Ele não vos vai ordenar o array original, vai-vos retornar um novo array ordenado. Temos o includes. O includes basicamente diz-me se retorna-me um booleano e diz-me se um determinado elemento existe dentro daquele array. Ou seja, no meu array numbers eu estou a pedir para verificar se existe o 3. Caso exista, ele vai-me retornar true. Caso contrário, vai-me retornar false. Ok? Temos o flat. O flat basicamente numa matriz, ou seja, num array com arrays lá dentro, o que ele vai fazer é vai aplicar uma transformação em que vai-nos retornar um novo array em que só temos um nível do array. Ou seja, neste caso eu tinha posição 001, posição 01 o 2, posição 02 o 3, posição 1 04 e assim sucessivamente. O que ele vai fazer no final é pôr-me todos os elementos seguidos num único array. Okay? O reduce retorna-me um número inteiro, um número inteiro ou decimal, dependendo daquilo que eu somo, mas na realidade retorna-me um número. Serve para fazermos um somatório de elementos dos nossos arrays. O callback recebe dois argumentos. O AC, que é um acumulador que passa. Obviamente vocês podem dar os nomes que quiserem aos vossos argumentos. Mas ali o AC é um acumulador em que basicamente vai passar o valor dele de iteração em iteração e o N, que é o valor da iteração atual. O reduce pode receber um segundo argumento, que é o valor inicial do AC. Okay? Neste caso ele é 0 e aquilo que eu vou fazer é fazer a soma de todos os valores do meu array. Se eu começasse com 10, iria ter a soma de todos os valores do meu array, mais os 10 iniciais com que eu iria começar no meu AC. Okay? O reduce retorna-nos o número. Tipicamente um número, porque vocês podem somar outras coisas, são números, podem somar strings fazendo concatenações, aí o reduce vai-vos retornar uma string, mas tipicamente ele é utilizado para fazer somas de números. Existem outros array methods, podem vê-los na página do MVN, tem lá uma série deles e todos eles com exemplos. Eu escolhi estes sendo dos mais comuns. No entanto, tem uma série de outros. Temos o REST Spread Operator. O REST Operator é aquilo que me permite passar N argumentos para uma função. Isto também apareceu no ECMAScript 6, ele não existia até o ECMAScript 6. Até o ECMAScript 6 eu poderia dizer que uma função não recebia argumentos e tinha a palavra reservada do JavaScript Arguments lá dentro em que podia utilizar cada um dos argumentos que eu tenho. Assim torna as coisas mais versáteis, em que eu sei que eu, por exemplo, posso passar o primeiro argumento que eu sei que vai ser, por exemplo, um income, e a seguir eu sei que vou ter um array com todos os argumentos que eu passar a seguir na minha função. Ou seja, eu sei que posso obter aqui o income e depois posso fazer um for each. O for each também é um array method. Ele não me retorna nada, ele pura e simplesmente itera-me este meu array e faz aquilo que eu passar aqui na arrow function, numa função normal. Okay? Basicamente, REST operator permite-me passar n valores para o meu array.
O spread é aquilo que me permite colunar estruturas. Imaginem que eu tenho aqui um array que é a minha line, tenho aqui um array que é a minha another line, tenho 2 ou 3 e depois aqui eu vou colocar todo o conteúdo da minha line. Ou seja, estes 3 pontinhos, ao qual também chamamos de spread operator, vão pegar nesta estrutura e vão colocá-la aqui neste sítio. Ou seja, a minha another line no final vai ficar com 2, 3, 0, 1, 0, 1, que é a minha linha inicial, e depois a continuação da linha seguinte. Muito útil para clonar elementos. Tal como permite clonar arrays, permite também clonar objetos, ou seja, permite clonar qualquer estrutura complexa, ou seja, arrays ou objetos no JavaScript. Partimos deste objeto person. Se eu quisesse clonar a minha person, podia simplesmente criar um objeto vazio em que iria clonar todas as propriedades da minha person aqui para dentro. No final iria ter uma nova referência para o objeto person, ou seja, um clone do objeto person, e poderia alterá-lo como entendesse. Para além disto, eu podia passar aqui mais propriedades se eu quisesse que o meu clone tivesse mais propriedades do que aquelas que o meu objeto inicial também tinha. Okay? Muito utilizado, também apareceu no ECMAScript 6. As Generator Functions também apareceram no ECMAScript 6. Como eu vos disse no início, o ECMAScript 6 foi onde apareceu a maior parte das novas funcionalidades do JavaScript e onde apareceu no maior número, foram 24 novas funcionalidades. Basicamente são funções que podem ficar em pausa, a sua execução pode ficar em pausa, declaram-se como function asterisco e eu posso colocar aqui uns yields dentro da minha função, ou seja, quando ela chegar a este ponto ela fica em pausa até eu mandar continuar a execução da minha função. Utilizam-se da seguinte maneira, ou seja, eu guardo aqui uma referência da minha função e vou fazendo nexts, em que basicamente o primeiro next vai até ela encontrar o primeiro yield, o segundo next o segundo yield e assim sucessivamente até terminar a função. Estes nexts retornam-me um objeto que tem duas propriedades, a propriedade value, porque o meu yield pode retornar um valor, e a propriedade done. Done significa se já terminou ou se ainda existe um próximo yield a ser executado. Okay? Por exemplo, isto permite-me eu ter, por exemplo, um ciclo infinito dentro da minha função, mandar executar esta função e ele não ficar parado, porque ele, como tem aqui um yield, ele vai ficar em pausa. Quando eu mandar executar, ele vai continuar aqui neste ciclo e vai continuar a enviar sempre valores. Okay? Isto seria um generator que nunca terminava. Basicamente, o que ele vai fazer é retornar-me sempre valores aleatórios entre 0 e 100. Faz-me aqui um console.log. Eu guardo aqui o meu generator, a referência do meu generator no meu price generator. Tenho aqui um limit price de 15, ou seja, crio uma variável price que vai ser a primeira iteração do meu generator, ou seja, ele vai parar aqui no yield e vai-me retornar um número aleatório entre 0 e 100. Eu vou buscar o value disto, como eu vos disse há pouco, o next retorna-me um objeto com duas propriedades, o value e o done. O value é aquilo que eu passo aqui no meu yield, o done já terminou ou não. Okay? Enquanto o meu price, que é aquilo que me vem do meu generator, for maior que o meu limit price, eu vou continuar sempre a pedir novos price ao meu generator. Quando ele deixar de ser, vou dizer que imaginem que isto era uma função que me gerava, que iria buscar a algum sítio valores de ações. Ele iria dizer que eu, como está abaixo do limite que eu pretendo para comprar aquele stop àquele preço. Okay? Também apareceram no ECMAScript 6, são a base dos observables, que existem depois em outros frameworks de JavaScript. Destructuring, mais uma funcionalidade que apareceu no ECMAScript 6. O Destructuring permite-nos destruturar estruturas. Estruturas são arrays ou objetos. Vamos imaginar uma função que nos retorna um objeto vulgaríssimo do JavaScript com symbol e price. Eu se quisesse no ECMAScript 5, se quisesse ter uma variável symbol e price,
teria de fazer, ir buscar uma variável com o objeto do stock, depois fazer uma variável symbol igual ao meu objeto.symbol e outra variável price igual ao meu objeto.price. O destructuring permite-me destruturar o meu objeto. Eu sei que vou receber um objeto, portanto eu ponho entre parênteses, entre chavetas, igual a getStock, ou seja, eu estou-lhe a dizer que eu quero receber um symbol, ele vai ao objeto do retorno do getStock, ver se existe alguma key com o symbol, pega nesse valor e coloca nesta variável, e o mesmo para o price, ou com qualquer outro que eu tivesse. Posso passar keys que não existem, por simplesmente vão ficar undefined. Posso passar aqui informação que não tem keys associadas, é a informação que fica perdida. Ou seja, se eu fizer um log das minhas variáveis individuais, como estava a dizer, ficamos aqui com os valores individuais para as minhas variáveis, ou seja, ele vai destruturar o objeto que recebe e colocar as keys nas variáveis que correspondem a essas keys. Tal como posso fazer com objetos, posso fazer com arrays. Posso passar valores individuais dos meus arrays e neste caso não é pelo aqui, porque os meus arrays não têm keys, mas é pela ordem, ou seja, o índice 0 vai para a minha variável que está definida primeiro, o índice 1 na minha variável que está definida a seguir. E posso utilizar também aqui o meu spread operator, em que tem aqui um array de customers, em que eu sei que o John vai ficar no first customer, a Jane no second customer e todos os outros nos meus other customers. Ok? Tem aqui depois um exemplo do output que é gerado para cada um deles. No ES6 também apareceram aqui as classes, ou seja, antes eu só poderia definir protótipos de objetos, definia uma função que representava um objeto e criava e prototipava funções e propriedades dentro desse objeto. Apareceu a estrutura de classes no ECMAScript 6, em que eu posso definir um objeto com o seu construtor, ou seja, aquilo que é executado cada vez que eu crio uma instância deste meu objeto, em que eu passo elementos para o meu construtor, ele pode guardar no contexto da própria classe. Posso definir métodos também, que por sua vez depois posso utilizar no contexto da minha instância. A partir do ECMAScript 7, as nossas classes passaram a suportar herança, ou seja, teremos uma classe base e temos uma classe que estende essa classe base e a suportar também métodos e propriedades estáticas, ou seja, que não precisam de uma instância para poderem ser invocadas. As promises também apareceram no ECMAScript 6. Basicamente, uma promise é uma promessa de qualquer coisa que irá acontecer no futuro, muito utilizada para operações demoradas. São muito utilizadas no Node.js, por exemplo, por tudo que é acesso ao file system ou a base de dados. Basicamente, uma promise tem dois callbacks, o resolve e o reject. O resolve para quando tudo corre bem e o reject para quando algo não corre bem. Uma promise eu posso encadear funções, encadear DENs, ou seja, quando a minha promise resolver o que tem a resolver, então, ou seja, eu vou-lhe passar ali o DEN, ela vai executar isto e eu vou receber aquilo que ela me enviar. Neste caso, eu posso utilizar uma arrow function, uma função normal. Posso encadear um catch também. Um catch é caso a minha promise invoque um reject. Ok? Um exemplo mais prático. No nosso browser temos a função fetch. O fetch permite-me fazer um pedido assíncrono que me retorna uma promise. Imaginem um fetch ali a uma API REST. Eu sei que isto o fetch me retorna uma promise, então quando ele me retornar a minha resposta, eu quero transformar a minha resposta em JSON. Eu sei que este ponto JSON da response do fetch também me retorna uma promise, e quando ele resolver este ponto JSON, então eu quero obter os dados. Os dados que vêm da minha API, neste caso já transformados em JSON. Neste caso eu estou só a iterar a propriedade results que lá vem dentro e a criar um elemento num list item. No link do GitHub que eu vos passei em cima e que eu vos vou e que tem aqui no final dos slides, vocês têm lá este exemplo a funcionar com um ficheiro HTML associado, em que podem ver efetivamente isto a ir buscar informação à API e a mostrar toda a informação nessa lista com base aqui nas promises que o fetch retorna.
A partir do ECMAScript 7 apareceu o async e o await. O async basicamente define uma função como uma arrow function como assíncrona, ou seja, essa função vai retornar sempre uma promise que ele resolve quando a invoca. E dentro de uma função assíncrona posso executar awaits. O que é que o await faz? Reparem que eu não tenho o then aqui no meu fetch. O await faz é pegar no conteúdo que vem do fetch e passar para esta variável. E só passa para a linha seguinte quando este await estiver resolvido. Tudo isto se vai passar numa função assíncrona, portanto não bloqueia o event loop, que é a main thread do JavaScript. Okay? Logo a seguir eu já tenho o meu res, então eu posso dizer eu quero esperar que o res.json fique resolvido e coloco o resultado deste JSON no data e a partir daí eu posso, tenho o data com informação e posso trabalhá-la da forma que entender. Se eu quiser obter erros, eu tenho que pôr isto dentro de uma estrutura try catch. Caso qualquer um destes awaits faça um reject da promise, ele vai cair aqui neste catch com o erro e eu posso fazer o handle desse erro. Isto é dentro de uma função assíncrona, eu só posso usar awaits dentro de funções assíncronas, portanto tenho de invocar a minha função assíncrona para poder executar isto. Quando eu invoco a minha função assíncrona, basicamente ele vai invocar, vai passar por, isto retorna-me uma promise, portanto ele vai passar por tudo isto e vai fazer tudo isto assim que houver dados disponíveis. ECMAScript 2020. Uma das coisas que apareceram foram os Dynamic Imports. Vamos imaginar um ficheiro que exporta. Nós já tínhamos imports e exports com o ECMAScript Modules, com o ESM, desde o ECMAScript 6, em que podemos importar e exportar coisas de ficheiro entre ficheiros de JavaScript, desde que declaremos o nosso script como módulo. A partir do ECMAScript 2020 podemos fazer isso de uma forma dinâmica. Ou seja, imaginem que tenho um ficheiro que me exporta a função hi, que faz um console log, e a função by, que me faz um console log. Eu posso fazer um await import e posso utilizar o destructuring para todo o conteúdo deste import me passar, ou seja, se houver um identificador by, ele vai me passar para esta variável, e se houver um identificador high, ele vai me passar para esta variável. Ou seja, estou a utilizar o destructuring para fazer um import dinâmico. A partir do momento em que ele consegue resolver isto com o await, eu consigo executar as minhas funções. Isto permite-me importar outros ficheiros de JavaScript só se eu tiver necessidade. Ou seja, eu posso ter todo um fluxo em que tenho algumas decisões e se essas decisões forem verdadeiras, é que eu vou importar este novo ficheiro sem ter de importar todos os ficheiros no início do meu script. Okay? Isto apareceu no ECMAScript 2020. O Match All é algo que me permite obter as expressões regulares no JavaScript até então só me davam a primeira, o match só me dá a primeira pesquisa na expressão regular, ou seja, não me dá os grupos. O Match All passa-me a dar toda a informação que aquela expressão regular me devolve. Imaginem que eu quero daqui obter um grupo que é os hash e um grupo que é os valores, os números de uma expressão regular. Com o Match All eu vou conseguir obter tudo isso, para além daquilo que eu estou a obter, o teste, eu consigo obter também os valores decimais, que é um grupo, e os hash, que é outro grupo. Okay? E o Match All também apareceu no ECMAScript 2020. Optional Chaining. Isto era uma coisa que já existia no TypeScript. É aquilo que me permite obter um valor só se o valor anterior tiver conteúdo. Imaginem este objeto, person, tem um name, tem um outro objeto que é o cat, que tem um name lá dentro. Ou seja, se eu for buscar o dog name ao meu person.dog, ele vai verificar se existe o dog e só se existir o dog é que vai buscar o name. Ou seja, neste caso, o meu dog name ia ficar undefined porque não existe este match.
Se eu não tivesse aqui o optional chaining, ou seja, este ponto de interrogação, ele iria-me dar um erro e não iria prosseguir o meu script, ok? Neste caso, o cat name, person.cat.name, reparem que existe person, existe cat e dentro do cat existe name. Ele já consegue ir buscar este valor e coloca este valor ali na minha variável e eu posso fazer o log então da minha variável. Isto é o optional chaining e ele já existia no TypeScript. E passou a existir a partir do ECMAScript de 2020, ele passa a existir também no JavaScript, desde que o contexto em que estão a executar esta funcionalidade também o permita. Nullish Colching Operator, basicamente é aquilo que me permite avaliar um ou outro valor. Vamos começar por pegar aqui neste objeto response, então settings, null value, height, animation duration, header text e show splash screen false. Se eu quisesse atribuir valores por default a cada um destes valores, ou seja, o meu undefined value podia buscar este valor. Caso isto não tivesse nada, caso isto fosse undefined, eu passaria este valor por default e efetivamente undefined value não existe aqui, portanto ele vai ficar com o valor por default e é isso que nós esperávamos que acontecesse. Null value a mesma coisa, null value efetivamente existe, é nulo, portanto nulo ou outra coisa qualquer vai dar aqui o meu valor por default. No entanto, aqui no meu animation duration, ele vai ficar com 0 ou 300, ou seja, ele assume que 0 também não existe, também é falso. No entanto, aqui o 0 é um valor. A duração de uma animação pode efetivamente ser 0. E isto seria um problema, eu teria de testar aqui o meu código de maneira diferente. O Nullish, aquilo que me permite fazer, basicamente ele aplica-se de uma forma muito semelhante, em vez de ter os dois pipes, são dois pontos de interrogação, mas ele avalia-me os valores, ou seja, o undefined continua a ser, não existir, o nulo também, ou seja, nestes dois casos ele continua a passar para os meus valores por defeito. No entanto, aqui para ele o 0 efetivamente é um valor, portanto 0 ou 300 ele vai ficar com 0, porque 0 para ele efetivamente é válido e existe. Ok? Bem, estes são os exemplos que eu vos queria passar durante estes 45 minutos. Eu disponibilizei-vos todos estes exemplos neste endereço. Eu vou colocar neste endereço a seguir o PDF que vos acabei de mostrar. Na realidade tem pouco mais do que todos os exemplos que já lá estão. Vamos guardar estes últimos 10 minutos para questões, caso queiram colocar alguma questão. O React tem dois tipos de componentes, que são os Functional Components e que são os Class Components. Cada vez mais, para o padrão do React, eles recomendam a utilização dos Functional Components, como dos React Hooks, que funcionam com base nos Functional Components. Agora depende muito do contexto. No caso do React, o React está a seguir esse caminho. Mas, por exemplo, se passares para uma estrutura mais organizada numa aplicação JavaScript normal, as classes são perfeitamente válidas e eu recomendo-as. Se fores, por exemplo, para uma framework como o Angular só usa classes. Depende muito do contexto em que estás a utilizar. Ambas as funções, class, arrow functions, todas elas têm contexto para que se possam utilizar. Sendo que as classes ainda não são standard. Fazem parte do ECMAScript 6 e o ECMAScript 5 é o standard atual. Espero efetivamente que tenham gostado e tenho os meus contactos na apresentação. Qualquer coisa que queiram esclarecer, estão à vontade. Tenho todo o gosto em trocar uns e-mails com vocês.